Essa daqui é a conta do GA4 da Leadster. Nós não vamos entrar nos relatórios aqui pela Leadster, porque eu não quero expor nenhum dado da empresa, mas nós vamos ver aqui as configurações, que aqui não tem nada de sensitivo. Então, entrando em administrador aqui embaixo, vocês vão cair nessa tela. Aqui dentro da coluna de propriedade é onde nós vamos fazer as configurações. Aqui em configurações da propriedade, são configurações só para vocês darem uma olhada se está tudo certo mesmo. Aqui tem o nome, a categoria da indústria, principalmente olhar aqui se está como o país correto, nesse caso o Brasil, e se o horário, o fuso horário está correto e a moeda está correto, né? Porque os relatórios vão utilizar isso daqui por base, né, na coleta e na exibição dos dados. Agora falando em configurações mais a fundo, né? Olha, então aqui em fluxos de dados é onde nós configuramos a medição otimizada que nós falamos anteriormente. Então aqui nós temos um fluxo de dados, são os dados do site da Leadster. Clicando aqui, aí vai aparecer a questão da medição otimizada, que é aqui. Então nós estamos, nesse caso, avaliando, né, pegando de forma otimizada visualizações de página, cliques de saída e pesquisa no site. Aqui ele está como ativo. Eu acabei abrindo aqui só um minutinho. Eu estou com outro e-mail aqui, nesse e-mail eu não tenho acesso para abrir isso daqui em mais detalhes. Mas basicamente, né, eu posso mostrar até daqui a pouquinho, mas basicamente, clicando nessa engrenagem, abre aquela tela que eu mostrei nos slides, onde a gente seleciona quais eventos, né, otimizados, né, quais métricas otimizadas que nós vamos manter ativos. Daqui a pouquinho eu puxo uma outra tela com ele logado no usuário certo e aí eu mostro para vocês. Então, por aqui que a gente mexe na métrica otimizada, medição otimizada. Aqui em eventos, nós vamos ter a listagem de todos os eventos que nós estamos coletando e vamos poder selecionar quais que nós vamos marcar como conversão. Então, aqui na direita, deixa para facilitar, só mudar minha tela aqui. Perfeito. Então, o que eu estava mostrando para vocês antes aqui no fluxo de dados, clicando aqui, selecionando o fluxo que nós configuramos lá na criação da conta. Então, ele está ativo, a medição otimizada. Clicando aqui, a gente pode escolher quais nós vamos ativar e quais nós não vamos ativar. Então, nesse caso, eu mantive ativo cliques de saída, quando o usuário clica em algum link do site da Leadster que leva para um outro site. Pesquisa, se alguém fizer alguma pesquisa no site, também ele monitora de forma automática aqui. E os demais eu preferi configurar lá direto no Tag Manager, em vez de utilizar isso daqui. Um detalhe que eu mencionei para vocês, rolagens é só quando o usuário chega em 90%. Então, se você quer ter mais detalhes, se fizer sentido para você monitorar a rolagem, né? Se você quiser, além dos 90%, saber 75%, 50%, 25%, de repente se você tem páginas longas, de repente landing pages extensas e você quer mensurar isso, aí a gente precisa configurar lá no Tag Manager, né? Aqui é só quando chega em 90% que ele vai disparar o evento. Então aqui a gente escolhe esses eventos aqui. Se você só fez a configuração mais básica do GA4, isso daqui dá para ser mensurado de forma automática. Alguns casos não é o melhor, por exemplo, interações com o formulário. Ele vai, sempre que alguém inicia uma interação e finaliza uma interação, ele vai capturar essa informação. Porém, no seu site, de repente, você tem um formulário de download de material rico, um outro de solicitação de orçamento, um outro de seja um parceiro, né? O GA4, dessa forma automática, não vai distinguir os formulários, não vai criar nomes de eventos diferentes para essas interações. Então, por isso, eu prefiro sempre configurar essas conversões lá dentro do Tag Manager, que a gente consegue dar um pouco mais de especificidade. Bom, estando configurado isso, aqui em eventos que eu estava mostrando para vocês, a gente tem a listagem de tudo que está sendo coletado dentro do site, relacionado a eventos, e a gente pode escolher quais deles nós vamos marcar como uma conversão. E daqui a pouquinho nos relatórios eu mostro para você o que muda nessa questão de marcar aqui como conversão. Aí nós temos aqui as definições personalizadas. Aqui dentro, as informações que nós coletamos como parâmetros lá no Tag Manager, que são os detalhes dos eventos, aqui a gente consegue configurar, criar uma dimensão personalizada. Então, clicando aqui nesse botão, a gente coloca qual que é o nome da dimensão que a gente quer dar, o escopo da dimensão, se ela é relacionada a um evento, se é relacionada a um usuário. Então, vou dar um exemplo. Se o usuário tem site, é relacionado ao usuário e não ao evento que ele está realizando no nosso site. Ou relacionado a um item, a um produto do nosso site. A maior parte a gente vai usar relacionado a evento ou relacionado ao usuário, né? Podemos escrever uma descrição, não é obrigatória, e aqui a gente seleciona qual dos parâmetros que está sendo enviado que a gente vai querer
transformar nessa dimensão. E aí, na hora lá dos relatórios, a gente consegue separar, né, ter uma separação. Eu tenho generate lead, geração de lead. A gente pode colocar uma nova coluna de dimensões e colocar ali nome do material rico, e aí a gente vai ter a listagem, né, vai quebrar o evento de acordo com os materiais que foram baixados. Então, aqui que a gente consegue fazer esse tipo de configuração. Aqui dentro das configurações de dados, primeiro, na coleta de dados, fica a critério de vocês se vocês querem ativar os indicadores do Google. Eu recomendo que ativem. O que são esses indicadores, né, o Google Signals? Boa parte dos usuários utiliza Google Chrome ou está logado no Google via Gmail ou alguma outra plataforma Google. O Google sabe, então o Google conhece melhor esse usuário, tem mais informações desse usuário e ele pode trazer essas informações para dentro dos nossos relatórios. Então, somente quando nós ativamos os indicadores do Google que a gente vai ter relatórios, por exemplo, sobre idade, sobre gênero, então relatórios específicos sobre o usuário. Então, a gente precisa vir aqui e fazer essa ativação. Aí mais aqui embaixo, a gente vai ter um botãozinho para aceitar, para confirmar que a gente está coletando os dados com a autorização dos usuários, né? Também é um ponto que vale a pena a gente vir aqui dar o check para poder funcionar essa coleta. Aqui em retenção de dados, por padrão, vai vir 2 meses. Então dá uma olhadinha lá. O ideal é que vocês alterem isso para 14 meses. Isso daqui não é, né? Antigamente a gente achava que era relacionado ao GA como um todo, mas não. Isso aqui é relacionado ao explorar, a função explorar dentro do GA. Então, eu recomendo que vocês mantenham 14 meses, que ao utilizar essa funcionalidade, ele vai pegar o histórico dos últimos 14 meses para poder fazer nos entregar dados, nos entregar informações. Do mais, daqui para baixo, não há necessidade de fazer alterações, né? Aqui nas configurações de atribuição, eu recomendo manter baseado em dados, lá o modelo de atribuição que nós vimos anteriormente, mas existem as outras opções que vocês podem escolher aqui se fizer sentido. E mais aqui embaixo, vinculações com produtos Google. 2 principais, vincular com o Google Ads. Então, entrando aqui, você clica em vincular e faz uma vinculação com a sua conta do Google Ads para você tanto enviar como receber informações diretas, como também receber informações lá aqui embaixo, do Search Console.